Uma refeição completa à beira do Mekong, acompanhada de uma cerveja gelada, custa pouco mais de $3. Esse valor, que em metrópoles como Bangkok ou Cingapura mal pagaria um café da manhã, define o cotidiano de quem reside em Vientiane ou Luang Prabang. O Laos mantém uma economia baseada no uso cotidiano do kipe, a moeda local, que historicamente sofre com uma inflação agressiva. Essa desvalorização contínua cria uma distorção onde, para o residente estrangeiro portador de moedas fortes como o dólar ou o euro, o poder de compra parece imbatível, enquanto para a população local a realidade é um exercício diário de adaptação aos preços que mudam quase todas as semanas. Alugar um apartamento de um quarto em uma área residencial digna gira em torno de $200 a $350 mensais, dependendo da proximidade com o centro histórico ou com as zonas de negócios. A eletricidade, que frequentemente representa o maior custo variável devido ao uso intenso de ar-condicionado, dificilmente ultrapassa os $50 se for consumida com consciência. Não é apenas uma questão de números absolutos, mas da discrepância entre o custo de serviços básicos e a disponibilidade de produtos importados. Enquanto a comida de rua é barata, qualquer item de higiene, eletrônico ou marca de vestuário vinda da Tailândia ou da China carrega um prêmio de preço elevado devido à dependência total de cadeias de importação transfronteiriças. Quem enxerga no Laos apenas um paraíso de baixos custos ignora um sistema complexo onde a infraestrutura dita o preço. Se você busca entender essas camadas invisíveis que separam o relato turístico de quem realmente paga as contas no país, a inscrição neste canal garante o acesso a uma análise sistemática sobre a economia do Sudeste Asiático, evitando os erros comuns de quem subestima a inflação local. Basta encontrar o link de inscrição na descrição para se juntar a esse grupo de observadores atentos. A verdade é que a barateza do Laos é uma faca de dois gumes, sustentada por uma rede de subsistência que muitas vezes não possui plano de contingência para flutuações globais. A estrutura social laosiana, profundamente influenciada por décadas de uma economia planejada que transicionou para um mercado aberto, ainda guarda fortes traços de um modo de vida rural. Mesmo nas capitais, a transação em dinheiro vivo domina o cenário. O custo de vida aqui não pode ser medido apenas por tabelas de aluguel ou preços de menu, pois reside na capacidade de transitar entre o mercado tradicional e o ambiente digital. Um motorista de tuk-tuk, um vendedor de tecidos nas feiras noturnas e um proprietário de um pequeno hotel de luxo operam com expectativas diferentes de ganho, mas todos sofrem o mesmo impacto quando a cotação do kip derrete frente ao baht tailandês, moeda que serve como termômetro real para o consumo no Laos. Observa-se que, para entender o gasto real, é preciso observar a origem do que se consome. O Laos produz café de alta qualidade e uma vasta gama de produtos agrícolas, mantendo os custos de alimentação fresca incrivelmente baixos para quem adota a dieta local. Contudo, assim que a demanda migra para o consumo de produtos processados, o preço escala. Uma caixa de cereais importada pode custar o equivalente a 3 ou 4 refeições em um mercado regional. Essa bifurcação é o pilar que sustenta a vida no Laos 2026. Ou se vive integrado à produção local, mantendo um custo irrisório, ou se mantém um padrão de vida ocidental, o que pode tornar a estadia financeiramente mais onerosa do que em muitas capitais europeias de custo médio. A infraestrutura logística do país, montanhosa e limitada por rotas rodoviárias estratégicas, impõe um imposto invisível sobre quase tudo. O transporte interno de mercadorias eleva o valor final de itens essenciais nas províncias do norte, distante das fronteiras.
Enquanto o turista médio foca nos 15 mil kips de uma sopa de macarrão, o residente em 2026 lida com o planejamento de longo prazo, que envolve combustível, taxas de importação e as variações imprevisíveis na disponibilidade de serviços técnicos. Quem já viveu em países vizinhos logo nota a diferença. Enquanto a Tailândia oferece um ecossistema de conveniência, o Laos ainda exige um nível de resiliência logística que se traduz em custo de tempo. E o tempo, como se sabe, é a moeda mais cara em um mercado emergente. Existem estudos que apontam para uma crescente pressão nos custos imobiliários de Vientiane, devido ao aumento do interesse de investidores regionais, o que coloca uma barreira para estrangeiros que planejavam estadias de baixo orçamento. Não é incomum encontrar expatriados que, ao decidirem morar no Laos, se deparam com contratos de locação que exigem pagamentos adiantados em moeda estrangeira para mitigar o risco cambial do proprietário. Essa prática, embora informal, é um sinal de maturidade do mercado local que muitos ignorem. É aqui que o mito do custo infinitamente baixo começa a se esfarelar quando enfrentado pela realidade de um contrato assinado. O acesso à saúde e à educação de padrão internacional é outro divisor de águas. Por mais que o dia a dia seja acessível, qualquer intercorrência de saúde que exija tecnologia de ponta ou evacuação aeromédica para a Tailândia transforma o país mais barato em uma armadilha financeira perigosa, se não houver um seguro internacional robusto ou reservas significativas. Ignorar essa variável é um risco que grande parte de quem chega desavisado corre, apostando que a simplicidade da vida também se aplicaria à segurança física. A economia da sobrevivência aqui não é sobre economizar centavos, mas sobre saber onde alocar o capital para garantir a permanência em um território onde as margens de erro para estrangeiros são estreitas. Se você está acompanhando esse detalhamento, percebe que o custo de vida é, na verdade, uma equação de riscos e escolhas geográficas. Manter-se informado sobre essas nuances evita que a expectativa de uma vida de baixo custo se torne frustração pelo descompasso com a oferta real de serviços básicos. Existe no próximo bloco desta investigação uma análise específica sobre como a eletrificação do país e a ferrovia de alta velocidade, ligando o Laos à China, mudaram a dinâmica de preços nas cidades de médio porte, criando bolhas econômicas que valem a pena ser examinadas por qualquer pessoa interessada na real vivência local em 2026. Considere a dinâmica das áreas rurais como um contraponto essencial. Se nas margens do Mekong os preços sofrem influência direta das flutuações de capitais internacionais nas planícies centrais e nos vales isolados, o custo de vida é definido pela autossuficiência. Aqui, a moeda é importante, mas o acesso à terra e aos ciclos de colheita determina o valor real de existência. Muitos que buscam o Laos para baixar seus custos fixos descobrem tardiamente que a verdadeira economia não está em Vientiane, mas na adaptação ao ritmo das comunidades que vivem fora do circuito comercial intensivo. O contraste é absoluto. Quanto mais o indivíduo se afasta da modernidade tecnológica, mais barato o ambiente se torna, mas menor é a previsibilidade do conforto básico. A análise histórica recente mostra que o governo tem buscado ativamente diversificar a base produtiva para diminuir a dependência de produtos externos, visando estabilizar a balança comercial. No entanto, em 2026, os frutos dessas políticas ainda são desiguais. O custo de vida acaba sendo uma média entre o acesso privilegiado, que paga preços globais em áreas modernizadas, e a vida tradicional, que opera em uma margem de segurança muito mais volátil. Quem se estabelece no país de forma definitiva entende que o custo é uma variável de adaptação constante.
Não existe uma tabela fixa de preços para o Laos. Existe, sim, a habilidade de navegar entre dois mundos que, embora geograficamente próximos, operam sob lógicas financeiras distintas. Quando observamos o mercado imobiliário em Luang Prabang, a dinâmica de sazonalidade turística distorce os preços de locação de tal forma que o conceito de custo mensal fixo desaparece. Existem meses em que a demanda supera a oferta em 5 vezes, o que eleva os preços ao nível de cidades de médio porte no Sudeste Asiático, enquanto, na baixa temporada, é possível negociar valores de ocupação muito próximos aos preços praticados para os moradores locais. Esse comportamento, que a maioria dos guias de viagens omite, é a peça fundamental para quem tenta calcular o orçamento anual de subsistência no país. Não saber trabalhar essa sazonalidade significa pagar um ágio de até 40% apenas por falta de planejamento temporal. A pergunta que ecoa entre especialistas não é mais quanto custa viver no Laos, mas quanto custa a sua dependência de conforto internacional. Aqueles que chegam com a expectativa de manter o mesmo consumo padrão de um grande centro urbano brasileiro ou americano, apenas com preços reduzidos, inevitavelmente enfrentarão frustrações com a oferta de serviços. O país oferece uma experiência de custo reduzido apenas para quem é capaz de substituir marcas, trocar conveniências por tradições e aceitar que a logística é limitada. Para quem aceita essas condições, a vida no Laos 2026 pode ser uma das escolhas mais equilibradas financeiramente na Ásia, mas isso exige um desapego do conforto ocidental que muitos não estão preparados para exercer na prática. Logística básica no Laos não se mede apenas por cifras convertidas, mas pelo tempo necessário para realizar uma tarefa comum, como a compra de insumos básicos que não são produzidos localmente. O custo real de vida aqui é frequentemente distorcido por essa variável, o transporte. Por ser um país sem acesso ao mar e com uma infraestrutura rodoviária que ainda enfrenta desafios geográficos consideráveis, o preço de qualquer mercadoria importada cresce proporcionalmente à distância percorrida das fronteiras terrestres ou dos centros logísticos regionais. Imagine a diferença entre consumir um produto em Vientiane, a capital que serve como principal porta de entrada comercial, e em áreas mais elevadas do norte. Essa variação logística cria o que podemos chamar de custo de isolamento. Quem ignora essa realidade acaba pagando um prêmio de conveniência elevado por itens básicos. Se você entende que a economia de um país é o reflexo direto de sua integração logística e, por isso, valoriza investigações que vão além das aparências turísticas, esse é o tipo de detalhe que torna a inscrição no canal essencial para suas futuras decisões, garantindo que o algoritmo não limite o seu acesso a essa série de análises técnicas que continuamos na próxima etapa. Existe uma distinção fundamental no sistema financeiro local que poucos estrangeiros conseguem mapear com precisão ao chegar: a convivência entre o sistema dual de preços. O mercado opera com uma camada de base, fixada na moeda local, que regula a vida da população generalizada, e uma camada secundária, altamente flutuante, que atende ao fluxo de capitais externos. O erro crasso de quem tenta orçar a vida aqui é converter tudo apenas pela taxa cambial oficial, sem notar a disparidade real no valor agregado. Bens essenciais que compõem o cesta básica local costumam ser incrivelmente estáveis, enquanto qualquer item de consumo que dependa de marcas ou padrões importados sofre inflação real imediata diante de qualquer instabilidade na paridade monetária. Essa oscilação é o que drena o capital de quem chega despreparado, sem uma reserva de contingência em moeda forte. Enquanto muitos buscam dicas superficiais, quem realmente domina o custo de vida
entende que a verdadeira economia mora na integração com o mercado informal e no uso da moeda local para transações cotidianas. Pensar na alimentação no Laos exige, portanto, uma mudança de perspectiva sobre o que constitui valor. Frutas, vegetais e grãos produzidos nas províncias vizinhas mantêm um preço quase irrisório se comparado ao custo de produção no Ocidente, mas a busca por padrões dietéticos globais encarece o custo de vida de forma desproporcional. É um equívoco presumir que se viverá com o orçamento mínimo local, mantendo uma rotina de consumo importada. O custo de oportunidade entre cozinhar utilizando ingredientes locais e buscar restaurantes que atendam ao paladar estrangeiro pode representar uma diferença de até 300% no orçamento mensal. Esse é o tipo de dado que separa quem realmente se mantém no país a longo prazo daqueles que esgotam suas economias em poucos meses, por não compreenderem a mecânica do consumo interno. A estrutura de moradia traz consigo um detalhe que muitos negligenciam até que o contrato precise de renovação: os custos indiretos. Em muitos países, a conta de energia, água e saneamento são previsíveis, mas no contexto laosiano, a carga tributária sobre o uso de serviços é atrelada à categoria do imóvel e à sua localização estratégica. O consumo de energia elétrica, especificamente, tem um regime de faixas, onde o custo por quilowatt dispara assim que o uso excede o patamar de subsistência, uma medida desenhada para evitar o desperdício em construções que não possuem isolamento térmico eficiente. Viver de forma barata implica, por necessidade prática, em adaptar-se à arquitetura local e às suas limitações de conforto. Quem insiste em replicar o modelo de climatização de grandes centros urbanos enfrenta contas que, em meses de calor extremo, podem ser uma surpresa indigesta para o planejamento financeiro anual. Por isso, a observação dos hábitos de construção de longo prazo dos nativos serve como o melhor indicador para economizar nos custos invisíveis da vida diária. Se você parou para considerar que a sustentabilidade de uma mudança de vida para o Laos depende mais de uma reengenharia de hábitos do que de um depósito bancário avultado, você já está à frente de boa parte daqueles que tentam esse movimento. Entender o mercado não é apenas olhar o preço nas gôndolas, mas observar de onde aquele produto veio e qual o esforço logístico que ele exigiu para estar ali. O custo de vida no Laos é, essencialmente, o preço da sua habilidade em desaprender certos luxos que, aqui, tornam-se obstáculos financeiros. É por entender essa complexidade, e não apenas o número estampado num guia de viagens, que os conteúdos de análise aprofundada como este são recorrentes no canal. Quem tem o hábito de acompanhar as atualizações sabe que a próxima parte dessa série mergulhará justamente nas nuances da assistência médica e dos seguros privados, elementos que alteram drasticamente qualquer planejamento financeiro para 2026. Garanta que você esteja inscrito para não perder a sequência dessa investigação, utilizando o link disponível abaixo para confirmar sua inscrição. Historicamente, o Laos tem passado por processos de modernização que alteram rapidamente o que antes era barato devido ao isolamento. A expansão da malha ferroviária e o aumento da conectividade com os países vizinhos não trouxeram apenas turistas e oportunidades de investimento. Trouxeram também uma pressão inflacionária silenciosa sobre os preços da terra e dos serviços básicos. O que custava uma quantia específica há 5 anos já não é a mesma referência hoje. O investidor ou o expatriado consciente deve considerar que o Laos de 2026 está inserido em uma correlação de preços regional muito mais estreita do que no passado. Não existe mais aquele refúgio perdido onde o custo é fixo e imutável. A volatilidade é o novo estado natural do país. Observe o impacto dos serviços digitais e da digitalização da economia no custo de vida local.
A adoção crescente de pagamentos móveis e de aplicativos de entrega alterou a relação entre o pequeno produtor e o consumidor final. Para quem deseja viver com o custo otimizado, o aproveitamento dessas ferramentas é um divisor de águas entre pagar o preço turista em áreas centrais e usufruir dos valores reais de mercado em áreas residenciais periféricas. A economia, que antes era baseada em interações físicas e negociações diretas em mercados de rua, agora convive com plataformas que tentam padronizar os preços. Aqueles que não sabem navegar entre esses dois mundos acabam pagando a taxa de conveniência das plataformas sem necessidade. A maestria do custo de vida aqui é, portanto, uma skill de acesso à informação local. Considere o impacto de uma possível desvalorização cambial inesperada. Como o país importa grande parte da tecnologia e do maquinário de que precisa para se desenvolver, uma queda no poder de compra da moeda local frente às divisas internacionais encarece imediatamente o custo da energia, do combustível e de todos os insumos agrícolas. Quem mantém seus ativos integralmente em moeda local, sem uma estratégia de hedge ou proteção cambial, está constantemente exposto ao risco de ver seu padrão de vida colapsar por fatores que independem de seu consumo pessoal. Essa é uma lição que muitos veteranos do Sudeste Asiático aprenderam da forma difícil e que é fundamental para quem projeta uma estadia de longo prazo além de uma simples temporada. A educação e a integração de novas tecnologias trazem ao Laos um dilema de desenvolvimento. À medida que a classe média local cresce, a demanda por serviços de qualidade, escolas particulares, clínicas médicas modernas, redes de internet de alta velocidade, cresce simultaneamente, elevando o custo de vida nas áreas urbanas para patamares muito mais altos do que a média nacional. Não subestime a capacidade do Laos de se tornar um polo regional. Esse fenômeno inflacionário é o motor por trás dos novos valores imobiliários em capitais como Vientiane. Para quem busca uma vida barata, o segredo talvez não esteja mais nos epicentros turísticos ou nas capitais, mas na exploração estratégica de províncias que estão começando a integrar agora os benefícios da modernização sem ter ainda incorporado os preços proibitivos da gentrificação urbana. Essa análise qualitativa é a base para quem deseja não apenas sobreviver, mas manter uma qualidade de vida superior por um preço acessível. A verdadeira estratégia começa na escolha do destino dentro do destino. A arquitetura financeira de uma mudança para uma região como o Laos exige uma separação clara entre o custo de subsistência local e os fluxos de caixa internacionais. Muitos entusiastas da ideia de viver em países de economia emergente cometem o erro de olhar apenas para o preço da cesta básica ou do aluguel de um imóvel padrão, esquecendo que a estrutura de custos é composta por camadas invisíveis. Pense na diferença entre o valor de 1 quilograma de arroz no mercado de rua, que atende à população local e reflete a realidade cambial de quem recebe em moeda nativa, e o preço de uma conexão de internet estável, de uma importação de insumos tecnológicos ou de um plano de saúde com cobertura internacional que aceite emergências em hospitais regionais de referência. O abismo entre esses dois custos é onde mora o risco de desequilíbrio para quem não planejou adequadamente o seu fluxo de saída financeira. Se você está acompanhando esse aprofundamento, já compreendeu que o custo de vida é um conceito relativo, moldado pela sua necessidade pessoal de infraestrutura. Quem busca entender essa engrenagem com profundidade, costuma encontrar no nosso canal um repositório de análises que o algoritmo geralmente filtra para quem consome apenas conteúdos superficiais de viagem. Para garantir que essas investigações cheguem até você, o caminho é simples.
A inscrição ajuda o sistema a reconhecer que esse tema é de alto valor para o seu perfil. O link para se inscrever está logo abaixo, na descrição, e cada novo inscrito fortalece nossa capacidade de expandir essas análises para outros pontos da Ásia. Ao analisarmos a logística de consumo, o transporte se destaca como um fator de distorção comum para residentes estrangeiros. Enquanto a população local frequentemente utiliza o transporte de massa ou veículos de baixa cilindrada, com custos operacionais baixíssimos e manutenção simples, o padrão de exigência por segurança, conforto e previsibilidade de quem vem de fora eleva exponencialmente esse gasto. A tentação de importar ou manter veículos de modelos globais dentro do Laos é a porta de entrada para um custo que pode ser equivalente ao de países com economias muito mais desenvolvidas, dada a taxação sobre importações de luxo e a escassez de peças de reposição especializadas. Essa é uma armadilha clássica. Achar que o custo total da sua vida será o da média local, quando, na verdade, você está importando uma estrutura de custos de um país ocidental para dentro de uma realidade cambial e logística que ainda não acomoda bem esses luxos. Vale notar que a eletricidade e a energia doméstica representam outra variável crítica. O Laos possui um potencial hidroelétrico imenso, e grande parte do seu desenvolvimento econômico recente está atrelado à exportação de energia elétrica para países vizinhos como a Tailândia e o Vietnã. Para o morador local, isso significa tarifas que, em condições ideais, deveriam ser baratas. Porém, a dinâmica inflacionária que afeta a moeda nacional faz com que os custos de manutenção da rede, muitas vezes precificados internacionalmente em termos de peças e tecnologia, oscilem. Quando o consumo aumenta, impulsionado pelo uso intensivo de ar-condicionado, purificadores de ar ou computadores de alto processamento para trabalho remoto, a fatura de energia não escala de forma linear com a inflação de alimentos. Ela responde a choques cambiais diretos. Portanto, morar em casas projetadas para ventilação passiva, evitando a dependência absoluta de refrigeração artificial, não é apenas uma opção sustentável, mas uma estratégia financeira de sobrevivência para manter o padrão de vida sem comprometer a reserva financeira. Diferente do que muitos manuais de expatriados vendem, não existe um valor único para uma vida confortável. Imagine um cenário onde o aluguel é o mesmo, mas a distância dos centros de logística encarece a entrega de suprimentos básicos, ou onde a ausência de concorrência faz com que o único mercado disponível cobre preços desproporcionais por itens básicos, como produtos de higiene pessoal de marca ou temperos importados. O custo de oportunidade entre morar no centro vibrante, próximo a uma rede de apoio de outros residentes estrangeiros, e morar em uma região rural, onde o custo de habitação pode chegar a uma fração ínfima, precisa ser pesado. No segundo caso, o custo financeiro cai, mas o custo de transporte e a escassez de serviços de qualidade sobem. O equilíbrio, como sugerido pela análise das tendências atuais, está na busca por cidades satélites ou províncias em desenvolvimento que já possuem infraestrutura básica de internet de fibra óptica e acesso regular a mercados, mas que ainda não pagam o prêmio da valorização imobiliária das capitais densamente povoadas. Quem estuda essa transição percebe que a verdadeira economia acontece quando o custo com serviços se torna previsível. Muitos que tentam a mudança acabam retornando ao país de origem ou se mudando novamente quando a curva de custo de vida ultrapassa, sem aviso, a reserva financeira estática. O segredo da longevidade em países como o Laos reside justamente em não se basear no custo de vida inicial que se encontra em guias turísticos ou vídeos de vlogs, que geralmente ignoram a inflação de serviços e a depreciação do poder de compra.
Se você se interessa por entender os mecanismos de proteção financeira que separam os que conseguem construir uma vida plena no exterior daqueles que mal conseguem passar a primeira estação, o conteúdo que estamos produzindo sobre gestão de ativos para nômades e expatriados é a sequência natural para esta reflexão. Cada comentário que vocês deixam aqui, relatando, por exemplo, suas próprias observações sobre variação de preços em economias similares, enriquece o debate coletivo e nos ajuda a refinar a próxima etapa deste estudo documental. Outro ponto que exige uma atenção quase forense é o custo dos serviços de saúde. A realidade de um expatriado não é a mesma de um cidadão local, que utiliza o sistema público gratuito ou subsidiado, cujo tempo de espera e nível de especialização podem não atender às necessidades de alguém habituado a padrões hospitalares internacionais. Portanto, a contratação de um seguro-saúde de abrangência internacional é uma despesa fixa que deve ser calculada em moeda forte, não na moeda local. Esse item, sozinho, pode representar uma fatia considerável de um orçamento mensal, agindo como um colchão contra imprevistos catastróficos que, em países com menor infraestrutura médica, poderiam ser financeiramente fatais se tivessem de ser custeados do próprio bolso em um momento de desvalorização cambial. Negligenciar essa camada da planilha é o erro que separa uma mudança planejada de uma tragédia pessoal. Considerando que grande parte do valor que circulamos aqui se baseia em fatos e não em suposições, é fundamental reforçar que a volatilidade dos mercados de commodities em 2026 está diretamente ligada à segurança alimentar e aos custos de transporte dessas províncias mais isoladas. O preço dos combustíveis, que em grande medida são importados, dita o ritmo de quase toda a economia local. Quando o transporte fica caro, o preço dos alimentos frescos que viajam das fazendas para os mercados citadinos sobe instantaneamente. É uma correlação direta. Quem observa esse movimento percebe que a inflação no Laos não é apenas um fenômeno macroeconômico abstrato, é uma realidade que atinge a bancada da cozinha de forma cotidiana. Entender como o combustível influencia o preço final de cada item de consumo é talvez a habilidade mais importante para quem deseja manter o controle sobre sua própria longevidade no país. Se nada disso fizer sentido até agora, talvez seja por um excesso de otimismo na visão sobre a vida no Sudeste Asiático. Mas, se você reconhece que esses são os pontos cruciais que ninguém discute no planejamento de longo prazo, saiba que essa é a base da nossa curadoria. Nossos inscritos acompanham essas análises não porque buscam sonhos de férias, mas porque entendem que a realidade da mudança requer uma investigação fria dos números. O convite para se juntar a esse grupo segue aberto, e quem acompanha essa série nota que a complexidade aumenta proporcionalmente à profundidade que descemos em cada novo vídeo, criando uma rede de conhecimento quase necessária para quem não quer ser pego de surpresa. A próxima parte desta análise, onde detalharemos o papel do setor imobiliário nas zonas de expansão urbana, já está em estágio avançado de estruturação para o futuro próximo, pois não queremos deixar nenhum detalhe dessa engrenagem sem exposição. A estrutura de moradia no Laos, especificamente nos arredores de Vientiane e Luang Prabang, revela uma dualidade que frequentemente escapa aos olhares menos atentos. Observa-se um movimento migratório interno, onde as populações rurais buscam as zonas de expansão urbana, e esse fluxo altera diretamente os preços dos aluguéis para quem chega de fora. O mercado imobiliário aqui não funciona como nas grandes metrópoles ocidentais. Não há uma padronização rigorosa de preços por metro quadrado. O custo depende, fundamentalmente, de quanto o proprietário precisa manter a liquidez imediata versus a expectativa de um futuro desenvolvimento valorizado.
Para quem projeta uma vida no país, é preciso distinguir entre o aluguel de curto prazo, inflado pela demanda de turistas temporários, e as residências de médio a longo prazo, que seguem uma lógica de economia real da região. É aqui que o custo de vida mostra sua faceta mais desigual. O que é barato para quem detém divisas estrangeiras pode ser um impeditivo real para a sobrevivência do trabalhador local, gerando uma bolha de serviços que encarece o cotidiano de quem reside em áreas próximas a esses polos de expats. Considerar esse cenário exige um exercício de desapego de ideais românticos. Imagine a situação de alguém que decide fixar residência perto de uma dessas zonas comerciais. A facilidade de acesso a produtos importados, muitas vezes vistos como o padrão de vida idealizado, impõe um custo oculto. O preço dos aluguéis nessas vizinhanças é inflado por uma oferta que tenta atender a um padrão de consumo estrangeiro. Por outro lado, residências situadas a poucos quilômetros dessas zonas apresentam uma redução drástica nos custos fixos, mas exigem uma adaptação logística total ao estilo de vida das comunidades tradicionais, onde a infraestrutura não é uniforme. É uma escolha que define a natureza da sua permanência no Laos. Se você reconhece que a gestão desse equilíbrio financeiro é o que separa uma experiência sustentável de uma estadia frustrante, nota o porquê de mantermos o foco técnico nesta investigação, pois esse é o tipo de detalhe que, se ignorado, mina o orçamento em poucos meses. Quem busca esse nível de aprofundamento factual sabe que cada detalhe sobre o planejamento de moradia e infraestrutura será detalhado à medida que avançamos na análise, transformando a complexidade do mercado local em algo inteligível para a sua tomada de decisão. A variável do setor de serviços, que compõe uma parcela considerável da sobrevivência diária, apresenta comportamento análogo à moradia. Serviços como manutenção, conexão de internet estável, saúde e transporte privado possuem preços escalonados de acordo com a região e a percepção de demanda do prestador de serviço. É comum observar que, quanto maior a concentração de residentes estrangeiros em um raio próximo, maior é a especialização do serviço, mas também maior é a pressão inflacionária sobre preços que, em outras partes do país, seriam marginais. Analistas da economia do Sudeste Asiático apontam que essa expatriação da demanda criou dois mercados paralelos. De um lado, a economia da subsistência, regida pelos ciclos agrícolas e pelos preços dos mercados locais, que não oscilam com a mesma frequência. Do outro, uma economia de consumo, frequentemente dolarizada ou atrelada a fortes variações cambiais, que sustenta a conveniência tecnológica e a rede de suporte internacional. Flutuar entre esses dois mundos exige um mapeamento constante de onde o valor do seu recurso é mais preservado. Curioso notar como a digitalização, ainda que em estágios diferenciados pelo país, começou a influenciar esses custos de vida. O acesso a plataformas de entrega, serviços financeiros móveis e a interconectividade básica não são gratuitos. Eles representam uma nova classe de gastos que até poucas décadas atrás sequer existiam no orçamento familiar laosiano. Ao calcular o custo de vida em 2026, é um equívoco ignorar que a manutenção da conectividade global é hoje um item de primeira necessidade para qualquer um operando de forma remota ou gerindo recursos à distância. Se você sente que a maioria das informações sobre o custo de vida nesse país ignora essa realidade digital, é porque esse tipo de análise demanda o cruzamento de dados que a maioria das fontes superficiais não possui. Assinar o canal significa garantir acesso aos próximos desdobramentos, onde vamos dissecar especificamente como essa transição tecnológica está impactando os custos de serviços básicos.
uma peça-chave para quem pretende manter o controle sobre o fluxo de caixa mensal. O link para se juntar a esse grupo de investigação está logo abaixo, na descrição. E o convite serve exatamente para quem não quer ser pego de surpresa por essas mudanças invisíveis na economia interna. Voltando o olhar para a questão da alimentação e dos itens de consumo diário, é preciso observar o papel da logística de importação versus o consumo de produtos nacionais. O custo de vida aqui é, em grande medida, o custo das escolhas feitas no corredor do mercado. Aqueles que dependem exclusivamente de produtos processados importados da Tailândia ou da China enfrentam o custo de um frete que, como mencionado anteriormente, é altamente sensível aos preços globais do diesel. Já a parcela da população que integra seu consumo aos itens produzidos regionalmente, frutas da estação, grãos cultivados nos arredores e proteínas de fontes locais, experimenta uma estabilidade de custos significativamente superior. Essa não é uma questão de preferência cultural, mas sim de matemática aplicada à sobrevivência em um mercado em transformação. O impacto no poder de compra de quem opta pelo caminho de menor resistência versus o de quem se adapta ao ambiente local resulta em disparidades que podem chegar a 30% ou 40% no montante mensal gasto apenas com nutrição. Refletir sobre o futuro desses custos é olhar para a infraestrutura de ferrovias que, embora prometam uma integração comercial sem precedentes, trazem também o efeito colateral do aumento da inflação em pontos logísticos específicos. A transformação do Laos em uma rota de trânsito internacional altera a dinâmica dos preços do solo e dos serviços ao redor das novas estações. O que antes eram vilas predominantemente agrícolas hoje tornam-se polos de movimentação comercial, onde o custo de vida dispara pela necessidade de suporte logístico rápido. É um fenômeno que muitos ainda descrevem como um desenvolvimento benéfico, mas que na prática retira a viabilidade de vida de quem dependia da calmaria e dos preços baixos da economia tradicional. Para quem monitora o país com fins de planejamento, observar onde esses vetores logísticos se encontram é vital. Entender a direção desses trilhos e estradas é literalmente mapear o mapa de custos dos próximos anos. A investigação desses fluxos logísticos será, aliás, o próximo pilar de análise do nosso aprofundamento, fechando lacunas que a narrativa genérica deixa abertas para todos que apenas observam o cenário de longe, sem compreender as engrenagens que o movem. Não se trata apenas de sobreviver, mas de antecipar o custo da mudança antes que ele se torne proibitivo. Cada detalhe que destrinchamos aqui constrói o cenário que você precisa ter em mente para que o impacto dessas transições seja o menor possível no seu planejamento financeiro. A constância com que revisamos esses dados é o que mantém este canal como uma referência para quem encara a mudança como algo sério e não como uma aventura sem fundamentos. Se esse nível de rigor é o que você busca, garanta sua presença na próxima análise, onde vamos descer a um nível ainda mais prático, tratando sobre a gestão do patrimônio em moeda local frente aos riscos cambiais dos próximos trimestres. A porta para essa profundidade técnica está sempre aberta. A transição da economia rural para a logística de trânsito internacional revela uma contradição central que muitos ignoram ao avaliar o Laos. Quando se discute custo de vida, a tendência imediata é olhar para o preço de um prato de comida ou o aluguel de uma unidade residencial básica. Contudo, o impacto real reside na invisível taxa de oportunidade que o solo passa a ter. Imagine uma parcela de terra que há 5 anos servia apenas para o cultivo de subsistência sazonal.
A chegada de uma infraestrutura ferroviária ou de um novo polo de conectividade não apenas eleva o valor do imposto local, mas altera drasticamente a disponibilidade de bens de consumo. O comércio tradicional, antes focado na venda direta do produtor ao consumidor final, perde espaço para o varejo de conveniência, focado nos trabalhadores do setor logístico e nos expatriados atraídos pelo baixo custo aparente. Esse movimento encarece o básico para quem vive da renda local, forçando uma deslocalização silenciosa de comunidades que antes ocupavam o centro dessas novas zonas de valorização. Observar esse movimento permite perceber por que algumas cidades laosianas permanecem estagnadas no que se refere à percepção de custo, enquanto outras, estrategicamente conectadas, operam sob uma lógica de preços completamente distinta, quase descolada da realidade econômica do restante do país. A distinção é nítida quando se analisam os custos de serviços de manutenção e insumos importados. Como grande parte do que é industrializado chega via fronteira, a taxa de inflação nessas regiões não segue uma lógica nacional, mas sim uma lógica de frete. Se o fluxo logístico é interrompido ou congestionado, o custo do item importado na ponta final sofre uma oscilação que, para o morador local, parece súbita e injustificada. É um mecanismo de teto e piso, onde o custo de vida é ditado pela distância da principal rodovia ou da estação de carga. Entender essa dinâmica geográfica é, essencialmente, aprender a ler o mapa de risco antes de qualquer movimentação orçamentária. Quem compreende que o custo não é fixo, mas espacial, já possui uma vantagem clara sobre a maioria que baseia suas projeções em médias nacionais distorcidas. Se esta análise sobre as engrenagens logísticas trouxe uma nova perspectiva para a sua forma de interpretar indicadores econômicos, é provável que você valorize o rigor técnico que aplicamos aqui. Manter-se atualizado sobre estas microtendências é o que diferencia o planejamento consistente da simples expectativa otimista. A inscrição no canal, disponível logo abaixo, é a única maneira garantida de acompanhar a sequência desses levantamentos, que avançam justamente nos pontos onde as análises superficiais costumam falhar. Há uma complexidade na gestão do patrimônio frente a essas mudanças, algo que exige uma análise mais fria sobre a conversão cambial. Tema que trataremos com o devido detalhamento na próxima etapa desta investigação. Estar à frente dessas transformações significa fundamentalmente observar as peças que o mercado ainda não contabilizou em suas previsões oficiais. A volatilidade do KIP, a moeda local, adiciona a última camada de complexidade a este cenário. Quando se observa o poder de compra real, percebe-se que a estabilidade é um conceito que, neste território, depende menos da oferta de mercadorias e mais da percepção externa de valor sobre o estoque de capital doméstico. O investidor ou residente estrangeiro que ignora essa fragilidade cambial comete o erro estratégico de equiparar o baixo custo nominal a um baixo custo de oportunidade. Na prática, a economia do Laos não convida ao gasto simples. Ela exige a precisão de quem entende que, num ambiente de constantes ajustes, o preço na etiqueta é apenas um ponto de partida, não um indicador permanente. Quem enxerga além dessa superfície entende que viver aqui não é um exercício de acumulação, mas de adaptação aos ciclos de escassez e abundância logística. O verdadeiro custo de vida, portanto, não se traduz apenas nos dígitos gastos por mês, mas na capacidade de prever o impacto das variações cambiais e logísticas no seu bem-estar diário. Se esta investigação reorganizou sua compreensão sobre como alocar recursos num mercado em constante mutação,
considere-se parte de um grupo que prioriza a lógica técnica em vez das percepções românticas. O próximo passo deste aprofundamento, que já está sendo estruturado para o canal, conectará esses custos invisíveis à estratégia de preservação de capital em longo prazo. Clique no botão de inscrição abaixo para garantir que o seu planejamento não seja interrompido quando abordarmos os mecanismos de defesa financeira contra a desvalorização monetária local. A compreensão plena deste ecossistema começa por quem escolhe não ignorar as evidências que o mercado, por muitas vezes, prefere omitir.